Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver aqui está meu PC, mas infelizmente vocês podem ver que tá faltando alguma coisa nele e é a minha placa de vídeo. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a minha RX 5700 que eu tinha nesse PC, o porquê que ela não está mais aqui e qual que eram os meus planos com aquela placa de vídeo. É o seguinte, eu vendi ela, a 5700, por R$950. Eu vendi por um preço, não sei se eu consideraria alto, se for comparar pelo que eu paguei nela, eu consideraria um preço alto, mas eu acho que realmente ela valeria um pouco mais, ou é esse preço mesmo, independente, eu acho que a média dela ali seria uns R$1.000, R$1.200 mais ou menos, mas eu vendi ela por 950 e na minha cabeça já tinha uma estratégia. Tinha um cara na minha cidade que estava vendendo uma GTX 750 por R$150, por R$150. E eu ia comprar essa placa dele, eu ia vender a minha 5700 pelos R$950, iria comprar a 750 desse cara por R$150, aí iria me sobrar ainda R$800. O que eu ia fazer com esses R$800? Eu iria guardar esse dinheiro, juntar mais um pouco de grana e pegar uma RTX 4060 para eu usar nesse PC aqui, na verdade para eu usar no mini PC que eu vou montar. Só que o que aconteceu? O cara da 750 vendeu a placa de vídeo para outro cara, porque ele tinha me prometido que seguraria para mim, porque eu já tinha falado que era certeza que ia pegar a placa dele. Só que aí aparentemente apareceu um cara e ofereceu R$200 na placa e ele não teve o que fazer, vendeu. Beleza, acontece. E aí nisso eu já tinha vendido a minha placa, então já estava com dinheiro, era só ir lá buscar a placa na casa do cara e ele fez isso. Aí pra eu não ficar sem PC, eu acabei fazendo uma coisa aqui. Eu acabei comprando uma outra placa de vídeo, uma GTX 1660. Cara, não é uma placa ruim, só que não é o que eu queria. Eu comprei essa placa aqui por R$650, paguei um preço ok nela, preço bem justo, eu imagino, só que não é o que eu queria, cara. Eu queria realmente pegar essa 750 do cara para eu ter uma grana a mais, para ficar mais fácil de eu juntar o dinheiro para pegar a 4060, porque provavelmente eu iria vender esse gabinete, iria vender essa fonte. Então só que nesse kit do gabinete com a fonte eu tenho ali em torno, chutando baixo, R$500 fácil. Se eu anunciar esse gabinete por 300, eu vendo ele no estralo. E se eu anunciar essa fonte por 200 também, cara, 650 watts, 80 Plus Gold, uma fonte muito boa e de altíssima qualidade, eu conseguiria vender muito rápido. Então só aqui tem R$500 facilmente. Isso se eu vender com pressa, porque se eu não tiver pressa para vender, eu posso colocar o gabinete por 400 e a fonte por uns 350 também, que eu consigo vender rapidinho. Então, aconteceu isso, mas eu acabei pegando uma 1660. Eu comprei de um cara que ele tava com muitas placas para vender. Ele tava com 1660, 1660 Super, duas 1660 Super, uma da EVGA e uma da Gigabyte. Só que nessas ele queria 850, ele queria 900 na verdade, Não, ele queria R$800 nelas. Então seria ali R$150 mais caro. E ele até trouxe no dia que eu fui comprar essa daqui. Eu pedi pra ele trazer aqui, ele trouxe. Eu até ia comprar a Super, só que ficaria R$150 a mais. Acabaria não valendo tanto a pena pra mim, porque também nesse meio tempo aconteceu outra coisa, que o meu celular simplesmente queimou o display. Então eu tive que gastar ali 300 conto pra estar trocando o display dele, porque não tem como eu ficar sem celular, porque senão eu não iria conseguir gravar os vídeos e etc e etc. Vocês sabem já. Então eu acabei pegando essa placa aqui para substituir a 750 que eu iria pegar e também para substituir a minha 5700. Deixa eu tirar essa plaquinha aqui da caixa e vocês vão ver que ela tem algo que é algo que eu queria já desde antes, que é algo que eu iria pegar a 4060 por esse exato motivo, que é por ela ser uma placa... Ai meu Deus, calma aí que vai ser complicado tirar essa placa daqui, viu, galera? Que é por ela ser uma placa single fan. Vocês podem ver que ela é uma plaquinha bem menor do que a minha 5700. Cara, a minha 5700 era praticamente duas placas dessa daqui. Então, ela era, se brincar, do tamanho dessa caixa aqui. Então, ela era uma placa bem enorme. Deixa eu deixar a caixa ali. Eu acabei pegando essa 1660 da EVGA. Cara, hoje eu quero testar essa plaquinha aqui com vocês, pra gente dar uma olhada aqui em qual vai ser o desempenho dela em alguns jogos, que eu vou ver se eu consigo comparar com a 5700. Então, cara, pra ter um valor de R$650, eu acho que eu paguei um bom valor nessa 1660 aqui, até porque ela não é uma placa daquelas de marca chinesa, é uma placa de uma marca muito boa, a EVGA, cara, a placa é excelente, é uma marca excelente, né, melhor dizendo. E, cara, só uma coisa que me deixou meio pá, assim, em relação a essa placa, é esse dissipador dela, cara. Olha isso aqui, mano, é muito, mano, 3 dedos aqui facilmente
de espessura, então é uma placa muito grande. Infelizmente não vai servir para o propósito que eu quero para montar o mini PCzinho, porque o mini PC ele suporta só até placas que ocupam 2 slots, né? Então ela teria que ser mais ou menos até aqui no máximo. Ela tem essa parte a mais aqui, não tem como eu usar isso aqui num gabinete, por exemplo, o Metal Fish ou o A07, se eu não me engano. Então eu vou ter que estar trocando de placa de qualquer forma, mas eu peguei essa daqui só para não ficar sem PC, porque é uma coisa que eu não queria era ficar sem computador. Então eu vou estar plugando ela aqui, é uma plaquinha de 6 GB, né? Então, cara, não é uma placa ruim, ela vai rodar aí praticamente todos os jogos atualmente. Não vai ser tão boa quanto a minha 5700, mas vou ser sincero para vocês, eu já testei ela alguns jogos aqui e não notei diferença. Ela faz o mesmo FPS que a minha 5700 fazia. Creio que seja porque a minha 5700 era limitada pelo meu processador. Então essa daqui eu já vi um site aí, que é aquele Bottleneck Calculator, que cara, a porcentagem de gargalo que ela dá com 5600 é 0. Então assim, é a placa perfeita para usar num Ryzen 5 5600, pelo que o site diz. Então eu vou estar colocando ela ali no PC, pra gente poder testar aqui e ver o que a gente consegue de FPS em alguns jogos. Vou falar aqui pra vocês, eu não tenho muitos jogos no meu PC, então vou tentar testar aqui nos jogos mais pesados que eu tenho, e é isso. Nem jogos também que eu consiga comparar o FPS com que eu conseguia com a minha 5700, né? Então vamos partir para a instalação ali no PC. Bom, plaquinha aqui instalada, e como vocês podem ver, a diferença que ela tem para a minha 5700 é absurda, cara, porque a minha 5700 ela vinha mais ou menos até aqui nessa parte aqui do gabinete. Então, cara, é praticamente duas placas que eu tinha antes. Então a minha 5700 era muito grande, em comparação essa aqui é um pouco pequena, se eu não me engano ela tem ali em torno de 20 centímetros, se eu não estou errado, né? 20 ou 18, não sei, cara, não vou saber exatamente, mas creio que ela seja praticamente quase a metade do tamanho da minha 5700 que eu tinha antes, né? Então aqui a placa já funcionou, já deu vídeo. Vou estar abrindo aqui o GPU-Z. Eu já instalei, tá, os drivers dela, então, porque a placa já estava instalada desde antes, né? Eu tô usando ela aqui já faz mais ou menos uns 2, 3 dias, se eu não me engano. Então, cara, já consegui testar, já tive um feedback bem interessante dessa placa. E aqui tem as informações dela no GPU-Z. É o seguinte, é uma plaquinha aí que tem 1408 shaders, né? 12 nanômetros, GTX 1660, o nome da GPU é TU116. Cara, tem essas informações aqui que eu não vou saber explicar exatamente tudo o que isso aqui significa, mas isso é uma coisa me deixou interessado. Essa placa tem Ray Tracing? Não sabia. A minha 5700 pelo menos ela não tinha. A Ray Tracing foi introduzido nas placas da AMD, se eu não me engano, a partir da série 6000. Então as 5000, por mais que fossem bem fortes, não tinham Ray Tracing. Então deixava a desejar nesse ponto aí, mas cara, hoje em dia o pessoal quase não usa Ray Tracing em jogo nenhum, então, porque é uma coisa que é bem pesada ainda, então é indiferente. Tem todas as informações da placa, o GPU clock dela é 1530, tem como fazer um overclockzinho de leve nela para dar uma melhoradinha no desempenho, não acho que vai fazer diferença, não acho que eu vou precisar. A clock da memória é 4000 MHz, aqui é a metade, né, que mostra, então é 4000 MHz o clock efetivo dela, e tem um boost aqui de 1785, creio que isso aqui seja o boost do GPU clock, então ele aumenta aqui até 1785, eu já vi o clock dela indo até 1900 MHz, se eu não me engano, se eu não tô louco, mas a gente vai testar aqui no jogo, a gente vai dar uma olhada. Aqui tem todos os sensores dela, 1680, ela tá batendo ali, ó, já bateu até 1800 e pouquinho, cara, não vou conseguir mostrar, mas cara, tá aqui, é uma placa que ela é até bem fria, também com esse dissipador enorme, se ela não fosse fria seria um grande problema. Deixa eu fazer um renderzinho aqui, nesse coisa aqui do bagulho mesmo, pra gente ver aqui, ó. Falei pra vocês, como eu disse pra vocês, o clock dela sobe até ali os 1920 MHz, então, cara, tem um boost clock aí bem interessante, né? Deixa eu voltar aqui, que ele vai subir, ó. Tem um boost clock bem interessante. Então, vou estar abrindo aqui alguns jogos pra gente estar fazendo um comparativo. E, cara, em comparação com a outra 5700, essa aqui consome bem menos, tá? Não vou deixar aí na tela o TDP que ela consome, mas agora eu não vou saber de cabeça, mas ela consome bem menos do que a 5700. A 5700 consumia quase 200 watts ali enquanto eu tava jogando. Era 170 mais ou menos, às vezes 175. Então era uma placa que puxava bastante energia. Não que a minha fonte não fosse suportar,
mas provavelmente a fonte que eu vou estar pegando para montar aquele PCzinho vai ser uma fonte bem mais fraca, vai ser uma fonte de 300 watts, uma fonte flex de 300 watts, que ela vai chegar, por incrível que pareça, hoje. Então vai ser uma fonte bem mais fraca em comparação à que eu tenho atualmente. Então eu vou precisar de uma placa que realmente consuma um pouco menos, né? A 4060, por exemplo, ela tem um TDP de 115 watts, se eu não me engano. Então, cara, ela seria, porra, perfeito para mim. Mas creio que a 1660 vai estar suprindo aí até eu estar pegando a 4060. Então vamos agora passar aqui para alguns testes em uns jogos. Bom, pessoal, então o primeiro jogo que eu testei aqui foi o CSGO. Gravei uma partidinha ali no mata-mata, que é um pouco mais pesado que no competitivo, por ter mais players na partida, né? Então ela acaba ficando um pouco mais pesado. Como vocês podem notar, o FPS não desceu muito abaixo dos 200 FPS. Então, se ele não descer ali dos 165, para mim já tá perfeito, porque é a taxa de atualização do meu monitor. Então até 165 Hz está totalmente aceitável para mim. Se descer menos que isso é um pouco preocupante, mas eu creio que ele numa margem de erro até uns 140 FPS tá perfeito, cara, não vou notar nenhuma diferença enquanto eu estiver jogando. Isso porque o jogo ainda tem algumas configurações que tá no alto, algumas configurações que estão no máximo. Creio que se eu diminuir tudo no mínimo, ele vai aumentar o FPS um pouco. Então, em questão ao CSGO, pra mim tá perfeito, não tenho nada a reclamar da taxa de FPS. Bom, passando aqui pro GTA V, vocês podem ver que ele tá ali na média de 130 FPS, que em comparação com a minha 5700, que fazia entre 160 a 150 FPS, como vocês estão vendo na tela, tá um FPS até que bem ok para GTX 1660, não tem nada a reclamar em relação ao FPS desse jogo, até porque o GTA V, mesmo que seja no modo história, é um jogo ali que não precisa de tanto FPS assim para você se divertir. Mesmo no modo online, ele fica ali na média de uns 100 FPS mais ou menos a 90 FPS, então você não vai ter nenhum problema com o FPS no GTA V. Bom, pessoal, então o último jogo que eu testei aqui foi o BF5, né? Como vocês podem ver, o jogo ficou ali na média de 90 a 70 FPS, então ele não diminuiu muito mais do que isso. E cara, para ser sincero, para esse jogo aí eu não esperava que fosse um FPS tão alto, até porque com a minha 5700 ele ficava mais ou menos nessa média de FPS, bate ali uns 100 FPS de diferença. Então assim, entre a 5700 e a 1660, no BF5 pelo menos eu tive uma diferença ali de mais ou menos 20 FPS no jogo. Então cara, pra mim isso aí não faz muita diferença, dá pra jogar tranquilamente do mesmo jeito, então pra mim tá ótimo ainda. Bom, rapaziada, então esse aí foi os testes que eu fiz nos jogos. Não tem muito mais o que agregar em relação a essa placa. É uma placa muito boa, não deixa de ser uma placa ruim, mas ela não tem o desempenho nem similar, nem próximo ao que minha 5700 fazia, mas não deixa de ser uma placa boa, ainda mais pelo preço que eu paguei nela, cara. Foi muito bom, foi um investimento assim que, cara, não me arrependo nem um pouco. Queria mesmo ter pegado a 750 Ti pra ter uma grana a mais, pra pegar a 4060 mais rápido, mas infelizmente, como não deu certo, eu vou usar a 1660 aqui por mais um tempo, e futuramente eu penso se vai valer a pena, que assim, com certeza vai valer a pena, né? Mas futuramente eu vou pegar a 4060. Então esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por esse vídeo ter ficado um pouco mais grande do que o convencional, mas foi a única forma que eu encontrei de estar explicando realmente o que aconteceu de uma forma fácil de entender. Então esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum jogo que eu possa estar testando, deixem nos comentários que eu quero saber. Futuramente eu posso trazer um vídeo aqui somente testando ela em jogos para ver o que a gente vai conseguir, e em jogos também que vocês pedirem. Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.